Voltamos então, pessoal, com a nossa parte de licitações. Essa lei que é uma delícia. Olha só, pessoal, então vimos aqui os conceitos, vamos continuar a ver os conceitos e nós falamos então, colocamos na nossa tabela a modalidade concorrência, TP e agora o procedimento do convite. Olha aqui comigo. Então, na modalidade convite, como que vai ser o convite, pessoal? Convite, a lei diz, é a modalidade entre interessados do ramo, cadastrados ou não, escolhidos em pelo menos 3 pela unidade. E para os demais cadastrados, que manifestarem interesse em até 24 horas. Vamos esquematizar? Vem para a tela então. Olha aqui. Então, no convite, nesse caso, vai mandar uma carta convite, olha aqui a cartinha convite, para pelo menos 3 interessados. Vai mandar para A, vai mandar para B e vai mandar para C. Quando vai mandar para esses 3, pode ser para cadastrados ou não cadastrados. Tanto faz. O órgão pode utilizar um cadastro que ele tenha já de interessados, mandar para esses cadastrados, ou então manda para 2 cadastrados, 1 não cadastrado, para 3 não cadastrados. É para no mínimo 3 cadastrados ou não, para pelo menos 3 tem que enviar. Quem não recebeu a cartinha convite, quem não foi convidado, vai poder participar? Lembra das suas festinhas de escola, quando você era pequeno? Imagina só, aquela pessoa da sala, aquele amiguinho não foi convidado. Ele vai poder participar da festinha, pessoal? Não vai. E, infelizmente, as crianças às vezes fazem isso, né? Convidam todo mundo da sala e não convidam um amiguinho. Que maldade. Meus filhos, quando vão fazer festinha, falam, ó, só vai chamar o pessoal da sala, chamar todo mundo, não vai deixar nenhum de fora, porque é chato demais. Então, aqui é diferente. Por quê? Pode, quem não foi convidado, pode comparecer e participar? Pode, olha só que vai ter uma condição. Vem para a tela. Quem não foi convidado pode participar, desde que esteja cadastrado no órgão, mas ele pode participar, e manifeste a intenção de participar em até 24 horas de encerrar prazo de apresentação de propostas. Ele fala assim, olha órgão, eu quero participar, não me convidaram, mas eu estou cadastrado, eu tenho interesse em participar, está bem? Então no convite é assim. E um detalhe, uma pergunta, se você não foi convidado e você não está cadastrado, você pode participar desse convite? Sim ou não? Nesse caso não. Porque se você não foi convidado, tem que estar cadastrado para que você possa participar. Essa é a condição. Então, quem não foi convidado, não estava cadastrado, desse convite, dessa licitação, ele não pode. Ele pode se cadastrar e participar das outras, se não for convidado. Mas dessa que acontece agora, ele não poderia. Está bem? Avançando então, vamos para a tela aqui, olha só. Então, na nossa tabela, convite, modalidade entre interessado, escolhido e convidado em pelo menos 3. E para os demais, cadastrados, que manifestarem intenção de participar em até 24 horas antes da apresentação de propostas pelos demais. Fechado? Um detalhe importante, pessoal, do convite, olha só. Convite, botar aqui como OBS, é a única modalidade que não tem edital. Convite é a única modalidade que não tem edital. Por quê, pessoal? Porque no convite é uma carta convite que vai ser enviada, é uma cartinha mesmo. Manda uma carta convite para pelo menos 3 interessados, pega essa carta convite e depois fixa no mural da repartição e quem estava cadastrado poderá participar. É assim que vai funcionar. Então não tem edital na modalidade convite porque a lei não exige publicação de um edital nessa modalidade. Guarda isso, bota uma seta, um asterisco, que isso é muito importante. Está bem? Então, pessoal, e agora então a gente já fala das demais, mas agora os valores, olha só. Então os valores são muito importantes porque isso também cai em prova. O que acontece?
Nós temos aí os valores da lei, que estão no artigo 23 da Lei 8.666. Vem cá comigo, deixa eu explicar isso aqui com você. Olha só, na lei tem os valores no artigo 23. Esses valores do artigo 23 estão desde 93, quando a lei foi feita, necessitando aí de atualização. E quando você vai para o final da Lei 8.666, no artigo 120, o próprio artigo fala que a lei terá os seus valores atualizados por decreto feito pelo Poder Executivo Federal, que até então nunca tinham sido aí atualizados. Só em 2018 é que foi feita a atualização pelo decreto 9.412 de 2018, que atualizou os valores, corrigindo aí todos esses anos sem atualização. Por isso que o valor subiu significativamente. Por quê? Porque foi correção de todos esses anos que ficou sem atualizar. Então realmente subiu demais. Mas se fosse analisar toda a periodicidade, era para chegar realmente a esse valor. E a gente tem que saber, para a sua prova, eu recomendo os valores da lei e os valores do decreto. Preferencialmente os valores que estão no decreto, porque são os valores atuais, são os valores que realmente são utilizados no dia a dia. Preferencialmente saber eles e na prova também, na dúvida, responder de acordo com os valores do decreto, que é o valor atualizado. O edital do concurso é recomendável que ele venha colocando Lei 8.666 e Decreto 9.412, ou então pelo menos Lei 8.666 e atualizações, para saber que as atualizações, especialmente desse decreto, vão ser cobradas. Mas pode acontecer do edital só colocar Lei 8.666. Mesmo que coloque só Lei 8.666, tem que saber o decreto e dar preferência a responder de acordo com o decreto na prova. Fechado? Então, olha só, como é que fica? A lei separa. Quando for licitação para obra e serviço de engenharia, nos termos, se fosse da lei, se fosse modalidade de convite, se fosse uma obra e serviço de até R$150 mil. Acima de R$150 mil até R$1.500.000 já seria caso da modalidade tomada de preços. E se fosse acima de R$1.500.000, seria então a modalidade concorrência. Isso de acordo com a lei. No entanto, o decreto fez a atualização. Quais são hoje esses valores? Se for até R$330 mil essa obra e serviço de engenharia, modalidade convite. Se for acima desse montante, até R$3.300.000, modalidade TP. E acima de R$3.300.000, modalidade concorrência. Professor, tenho que decorar esses valores? Aí lascou, tem que decorar. Por quê? Tem questões que vão te dar a seguinte situação, um caso concreto, vão te dar um valor e vão perguntar, para esse valor, essa modalidade é recomendável? Para esse valor, cabe essa modalidade? Tem que saber, porque isso é o dia a dia de quem trabalha com licitações e na prova eles perguntam sim, então tem que memorizar. Olha só, diferentemente, se for agora uma compra e outro tipo de serviço que não seja de engenharia, quais são os valores? De acordo com a lei, nesse caso aqui, ó, na verdade aqui é um até R$80 mil seria caso de convite, acima de 80 mil até R$650 mil TP e acima de R$650 mil modalidade concorrência. De acordo com o decreto 9.412, quais são os valores? Modalidade convite para compra e serviço de até R$176 mil. Acima desse montante, até R$1.430.000, modalidade TP. E acima desse valor, modalidade concorrência. Modalidade concorrência, tá vendo aqui? Quando for acima desse valor. Então, essas são as três modalidades que você escolhe em razão do valor. Então, muda um pouquinho o procedimento em razão do valor. Modalidade para valor menor, que é o convite, você viu que o procedimento é simples. Convoca 3 interessados, cadastrados ou não, e os demais cadastrados. É bem simples. Aumentou o valor, vai ser caso de
TP, que é um procedimento um pouquinho mais extenso. E quando for para valores grandes, aumenta o valor. Qualquer interessado vai poder participar e você terá aqui também, no caso, todas as fases: edital, habilitação, julgamento, homologação e fase final de adjudicação. Está bem? Então, licitação não é difícil, é você entender quando você utiliza cada uma delas. Fechado? Então, voltando aqui, a gente vai falar de todas, mas antes eu queria fazer algumas observações com vocês pertinentes a essas 3 modalidades. Já coloquei que convite é a única modalidade que a lei dispensa publicação de edital, muito importante. O que a lei vai dizer? No convite, existindo na praça mais de 3 interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Essa observação aqui do 22, parágrafo 6. Isso para quê, pessoal? Isso é para não ficar convidando sempre os mesmos 3, porque senão fica aquela famosa panelinha. Vamos convidar sempre aqueles 3 ali? Se tem na praça mais interessados, a cada novo convite tem que convidar pelo menos mais um diferente. Ou você mantém os 2 e convida mais um, ou você convida os 3 e convida mais um. Mas tem que ter sempre uma pessoa diferente na licitação. Porque se você convida sempre os mesmos 3, vai formando aquela panelinha, licitante vai se encontrando, olha o perigo de se encontrar, de querer combinar propostas para um ganhar essa, outro ganhar outra. Tá vendo? Ainda bem que isso não acontece no Brasil, é só a lei querendo evitar a corrupção. Mas imagina só que os licitantes façam assim: olha, ganha essa licitação, a gente vai apresentar uma proposta bem alta para você ganhar, e na outra, que vai ter daqui um mês, eu que ganho, e na outra você que ganha. Então, colocando mais uma pessoa diferente, já evita essa combinação de propostas. Porque em licitação, se deixar tudo muito solto, pode haver muita fraude. Eu já me relataram um caso uma vez de uma pessoa, foi até um aluno, que ele foi assistir uma fase de lance da licitação. Tinha 3 licitantes, ele chegou lá, ficou sentado, como quem não quer nada, para estudar, realmente para aprender, e já tinha 3 licitantes com propostas ali combinadas. Aí falou assim, chegou e achou que ele fosse um outro licitante, que ia melar o esquema deles. Aí falou assim, olha, você quer ganhar 10 mil reais para você ir embora? Ora, ele pensou, ganhar 10 mil reais para ir embora? Pensou, por que não? Né? Vim aqui só para aprender, posso voltar outro dia, e foi embora com os 10 mil reais. Ele cometeu um ato ilícito? Qual foi a proposta? 10 mil reais para ir embora. Ué, eu já ia embora de qualquer jeito, uma hora eu vou embora mais cedo um pouquinho, com 10 mil reais. Então, nesse caso, pessoal, olha só as coisas que acontecem. E aí ele pegou, foi embora, ele nem era licitante, ele estava ali só para aprender, só que os outros acharam que ele era licitante. E aí deram uma grana para ele ir embora para casa, para não disputar com eles e quebrar o esquema. Olha as coisas que acontecem. Então, tem que convidar sempre um diferente no convite para não ter sempre os mesmos 3. 22, parágrafo 7º aqui, outro OBS. Quando, por limitações no mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de 3, no convite, essas circunstâncias serão justificadas no processo sob pena de repetição do convite. Quer dizer que, se o mercado é muito limitado ou realmente não há interesse dos convidados e eu não tenho 3 participando, vem cá comigo, nesse caso então, pessoal, eu posso fazer só para 2. Imagina que eu convidei 3, só compareceram 2, o terceiro não compareceu. Eu justifico isso no processo que mandei para 3, só compareceu 2, eu vou continuar só com 2. Tem que justificar isso no convite, na licitação que você faz. Ou então, o mercado é muito limitado e você realmente não tem 3, só tem 2. Posso convidar só 2? Sim, convido só 2. Justifica isso
e você vai continuar. De acordo com a lei, é isso que vai acontecer. Justifica e continua no convite. Porque se você não continuar, não justificar, vai ter que repetir, vai ter que anular essa e vai ter que fazer uma nova licitação convidando ali, justificando por que eventualmente não convidou 3 ou então porque não compareceram os 3. Está bem? Então, observações aí importantes, a gente já volta nas demais. Mas antes vamos falar aí então, e só para finalizar, ainda sobre concorrência, TP e convite, pergunta. Vem cá. Isso, dá um close aqui, ó, dá um close. Tem como dar close aí, produção? Dá um close. Olha só. Pessoal, é possível licitação internacional pela modalidade TP ou convite? É possível? Pessoal, é possível sim. A gente viu que licitação internacional, como regra, é concorrência. Mas caberá TP e convite desde que respeitados os valores. E tem outra condição. Cabe a tomada de preço se ficar dentro do valor da TP e o órgão tiver um cadastro internacional de fornecedores. Posso fazer, então, a licitação internacional pela TP e, inclusive, pelo convite, se não houver fornecedor no país e ficar dentro dos valores. Então, o órgão quer fazer uma compra pela modalidade convite dentro dos limites, só que não tem fornecedor no país. Ele pode mandar convite para empresas de fora e fazer modalidade convite com empresa de fora? Pode, se ficar dentro do valor e não tiver fornecedor no país. O órgão tem um cadastro internacional de fornecedores e está dentro do valor. Posso fazer essa licitação que vem pessoas de fora que não tem sede no país para participar da TP? Sim, posso fazer pela TP. Então, regra geral, licitação internacional é pela concorrência, mas pode ser pela TP e pode ser pelo convite, desde que respeitados os valores. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Agora a modalidade concurso. Para que serve o concurso? É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de um trabalho. Que tipo de trabalho? Técnico, científico ou trabalho artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração ao licitante, aos vencedores, como critério constante do edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então, em relação à modalidade concurso, é isso que eles perguntam. O que é o objeto do concurso? Escolher o melhor trabalho, técnico, científico ou artístico. Um trabalho científico pode ser uma pesquisa. Um tribunal, já viu esses trabalhos que fazem de monografias? Um tribunal fala assim, vamos escolher as melhores monografias sobre a história do Poder Judiciário no Brasil. Faz a licitação pela modalidade concurso, quem apresentar as melhores propostas serão os vencedores. Pode ser pagar um prêmio ou remuneração ao licitante vencedor. A gente vê corriqueiramente que fala melhor monografia, 20 mil, a segunda melhor, 10 mil, a terceira melhor, 5 mil reais, ou pode ser prêmio, dá um carro, dá uma moto, dá uma bicicleta para os mais bem colocados. Então pode ser assim. Câmara dos Deputados já fez licitação pela modalidade concurso para ver quem fazia o projeto, um projeto de um vídeo falando sobre a história da Câmara dos Deputados. Então foi um projeto em vídeo, um trabalho artístico. Então é técnico, científico ou artístico. Trabalho técnico, fazer o projeto da reforma, por exemplo, de um prédio. Olha, vamos revitalizar esse prédio aqui, queremos fazer algo diferente, vamos escolher o melhor trabalho técnico. O que apresentar o melhor projeto vai ser o vencedor. Então é para isso que serve a modalidade concurso. Outro ponto importante do concurso é que entre a publicação do edital e a apresentação dos trabalhos tem que ter pelo menos 45 dias. A comissão tem que respeitar e tem que dar esse prazo. Outro ponto importante do concurso é esse aqui, ó, que a comissão é de servidores ou não, desde que tenham notório conhecimento da matéria e reputação ilibada. Então, esses que vão julgar, por exemplo, o trabalho de melhor monografia sobre a história do Poder Judiciário no Brasil, tem que ter notório conhecimento da matéria e reputação ilibada.
que é ilibada? É minha reputação, por exemplo, uma reputação sem manchas no seu passado. Uma pessoa que não tenha nada que a desabone em toda a sua história de vida. É difícil acontecer isso, né, pessoal? Só para ilustrar aqui a situação. Mas pode ser de servidores ou não. Se não tem servidores com qualificação para julgar, posso convidar pessoas de fora para participar dessa comissão do concurso. Está bem? Voltando aqui então, vamos agora para o leilão. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para venda, olha só, venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos móveis ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para, a exceção, a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao da avaliação. Então, olha só, o primeiro caso aqui do pregão, pessoal, do leilão, é esse aqui, ó. Para quê? É para venda. Venda de quê no leilão? Venda de bens móveis que são inservíveis para a administração. Imagina que um ministério comprou um carro para transportar os servidores, que nos ministérios tem muita reunião de um ministério para outro, várias localidades. Tem uma frota de carros. Comprou carros novos, os outros não vai doar para outro órgão, não tem serventia mais, faz um leilão e faz a venda dos bens móveis inservíveis. Hoje em dia mudou bastante abrindo um parênteses aqui, a situação de compra especialmente de veículos, porque antigamente, há muitos anos atrás, os ministérios tinham não só os carros que eles compravam, mas os motoristas eles eram concursados. Evoluiu, passou a ter os carros alugados e ainda motoristas concursados, depois motoristas terceirizados. E hoje em dia não é nem carro alugado mais, aluguel até que saia mais barato do que você comprar os carros. Então alugava por um ano, depois terminava o contrato. Hoje em dia o que tem em muitos órgãos não é nem alugar o carro, é fazer licitação e escolher uma empresa de aplicativos. Essas que a gente usa no nosso dia a dia. E aí faz o contrato com a empresa de aplicativo que toda vez que um servidor precisar usar um veículo para ir um local a outro a trabalho, ele solicita pelo aplicativo. E depois o órgão vai lá e faz o pagamento. Olha como que evoluiu. Não é nem um servidor concursado mais, não é nem um contrato de terceirização, não é nem um carro nem alugado nem do Ministério. É um carro de aplicativo quem vai fazer essa atividade, visando desburocratizar, visando você realmente reduzir custos, porque você não tem necessidade de ter um servidor concursado na função de motorista. Tínhamos no passado motorista, ascensorista, limpeza, tudo era servidor. Hoje em dia a gente sabe que substituiu bastante com contratos de terceirização e até outros tipos de contrato. Fechado? Mas voltando aqui então, leilão. Venda de bens móveis inservíveis, não tem serventia mais para administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Então, produtos aqui, por exemplo, apreendidos pela Receita Federal. Então, a Receita apreendeu o produto porque ingressou no país, não pagou os tributos, a pessoa não foi buscar. Depois de um tempo, vai fazer a venda, faz mediante o leilão. Faz o leilão e faz a venda. Carros apreendidos pelo Detran. Ficou o carro lá, a pessoa também não foi buscar, não regularizou, depois vende mediante a modalidade leilão. É para isso que serve o leilão como regra geral. No entanto, e o que mais cai em prova é isso aqui. Vem cá. Olha só, para que pode também ser usado o leilão, pessoal? Leilão é para fazer também alienação, venda de imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao da avaliação. Então eu posso vender imóveis mediante leilão, isso é uma exceção, desde que o imóvel ele seja, nesse caso, adquirido pela administração em razão de quê? Em razão de algum processo judicial ou em razão de dação em pagamento. Vou explicar os dois. Então, vem cá comigo, olha só. Se a administração adquiriu um imóvel
mediante processo judicial ou dação em pagamento, e ela não vai ficar com o imóvel, ela pode vender mediante a modalidade leilão, que é mais rápido. Vamos imaginar um caso aqui de dação em pagamento. Primeiro, o que é dação em pagamento? Veja que é dação, não é doação. A expressão é essa, dação em pagamento. Dação em pagamento é uma forma de você cumprir uma obrigação. Você entrega um bem diferente, você cumpre uma obrigação de forma diferente daquela que você combinou. Você cumpre a obrigação de forma diferente daquela que você combinou. Alguém fala assim, Gustavo, me empresta 100 lascas aí. Eu falo, sim, tem aqui na carteira, hoje eu tenho, toma aí 100 reais. Olha, mas vai me pagar daqui 30 dias. Em 30 dias, ela diz, olha, Gustavo, eu não tenho 100 reais aqui em dinheiro, mas eu tenho um vinho que é muito bom que vale 100 reais. Eu falo, opa, vou aceitar, gosto de um vinho. Então ela quitou a obrigação comigo? Quitou, entregando um produto diferente do que combinado. Mas isso quitou a obrigação dela. Isso é dação em pagamento. Cumpre a obrigação de forma diferente daquela que foi combinada. Entende isso aí? Pode acontecer com imóveis. Alguém fala, administração, eu te devo 100 mil reais de tributos, só que eu não tenho 100 mil reais. Mas eu tenho um imóvel que vale 100 mil reais, eu quero te entregar esse imóvel. Acontece o quê? Dação em pagamento em favor da administração pública. Esse imóvel que ela tem agora, muitas vezes ela não usa. Então o que ela faz? Ela vende mediante a modalidade leilão. O que a administração queria, na verdade, do tributo era o dinheiro para fazer as políticas públicas. Mas já que não teve jeito, a pessoa entregou um imóvel, está com aquele imóvel ali nas mãos agora e não vai usar. Às vezes não usa o imóvel, vende, se for o caso, mediante a modalidade leilão. Pode ser leilão ou pode, se quiser, voltar pela regra geral, que é a concorrência. Ou então o imóvel adquiriu em razão de processo judicial. Agora, outro exemplo, a pessoa deve 100 mil reais, não quer pagar, o Estado entra com ação de execução fiscal e descobre que ela tem um imóvel, que é passível ali de penhora. Fala, juiz, eu quero penhorar aquele imóvel ali do tributo. O imóvel é penhorado, passa para a administração pública, adquiriu mediante procedimento judicial. Esse imóvel muitas vezes não tem serventia para a administração. Eu, como procurador da Fazenda, já fui uma vez fazer uma penhora de um imóvel de execução fiscal, que era uma academia lá no interior do estado do Mato Grosso do Sul. E aí essa academia não tem serventia para a administração, né? Era um espaço amplo, não tinha como utilizar para nada. E aí depois, então, venderam mediante a modalidade leilão. Ou então, se quisessem, poderiam vender pela modalidade concorrência. Por quê? Foi em razão de aquisição do imóvel, em razão de procedimento judicial. Então, imóvel adquirido por procedimento, processo judicial ou pela dação em pagamento, se a administração quiser, pode vender por leilão ou pode voltar para a regra geral, que é a concorrência. Muito cuidado com isso, porque se a questão afirmar que será sempre por concorrência, se colocar os imóveis, os bens imóveis da administração são vendidos pela modalidade concorrência. Tá certo, porque está ainda na regra geral. Se colocar os imóveis da administração são vendidos sempre pela concorrência, aí está errado, que está tirando fora a exceção, tá vendo? Ou então a questão pode colocar bem imóvel que foi adquirido por dação em pagamento ou processo judicial são vendidos por concorrência ou leilão. Certa questão que pode usar os dois. Se colocar que imóvel adquirido por dação em pagamento é vendido por leilão, estaria errado, que está direcionando que tem que ser naquela modalidade. Pode ser leilão ou pode voltar para a regra geral, que seria a concorrência. Tudo bem? Volta para essa tela daqui. Então a gente falou da modalidade leilão e a gente vai só finalizar ela. Observação. Comissão pode ser um servidor designado ou um leiloeiro oficial. Se tem servidor no órgão que tem habilidade para fazer os leilões, entende do procedimento e sabe fazer o leilão, convoca aquele servidor, se for o caso. Ou se não tem, é um leiloeiro oficial. Uma pessoa de fora que fez curso para leiloeiro pode ser contratada para fazer a modalidade leilão e funcionar como leiloeiro daquele órgão que faz o leilão.
Fechado, pessoal? E no leilão, critério de julgamento é o maior lance ou maior oferta. Esse que é o critério que vai ser usado na modalidade leilão. Então vai fazer a venda, quem apresentar maior lance ou maior oferta será o vencedor da licitação, tá bem? Só um detalhe, a gente vai acrescentar aqui, na modalidade, voltando aqui rapidamente, na modalidade concurso, que eu não posso deixar passar essa informação, o critério de julgamento será definido pelo edital. Então, quando a gente fala das outras modalidades, concorrência, TP, convite, pode ser qualquer critério para julgar. Menor preço, que é a regra geral, preço com técnica, só técnica, pode ser maior lance oferta, pode ser qualquer um deles. Na modalidade concurso, em razão da particularidade do objeto desse concurso, é o edital quem vai definir os critérios para julgar as propostas, a pontuação, o que tem que ter, o que perde ponto, o que vai ganhar mais pontos. É o edital quem vai definir. Na modalidade leilão, é o critério para julgar maior lance ou maior oferta. Fechado? Então encerramos esse vídeo aqui e vamos ao vídeo seguinte falar de mais licitação, mais Lei 8666. Venha com a gente.